todos, muito boa noite. É o primeiro debate televisivo aqui na TVI. Frente a frente, José Sócrates, Paulo Portas. Pelo sorteio, a primeira pergunta é para José Sócrates. Com a sondagem desta noite da TVI a dar um empate técnico e a reforçar o empate entre PS e PSD, o que lhe pergunto é se o Partido Socialista vencer as eleições, irá chamar Paulo Portas para o governo? Bom, eu diria, em primeiro lugar, que as sondagens não ganham eleições e é cedo para anteciparmos o resultado eleitoral. O mais importante é ouvirmos primeiro o povo. Mas gostaria de lhe dar conta de qual é a atitude do Partido Socialista. A atitude é apenas esta. É a atitude de abertura, de diálogo, porque o país precisa de um governo, em primeiro lugar, maioritário no Parlamento. Um governo forte, capaz de implementar as medidas que são necessárias para que Portugal possa fazer face aos desafios que tem pela frente. E julgo que esta atitude é aquela que os portugueses esperam de todos os partidos. Esperam que haja diálogo, esperam que haja compromisso e esperam que haja responsabilidade. Por isso, uma coisa os portugueses não terão da parte do Partido Socialista é nenhuma atitude nem de radicalismo nem de sectarismo. Mas com o PSD a dizer que não vai para o governo com o engenheiro José Sócrates, está nas mãos de Paulo Portas, do CDS. O que tenho a dizer é apenas isto. Com o PS não acontecerá aquilo que aconteceu com os outros partidos na atitude que tiveram com o PS quando ganhámos as eleições em 2009. Nós não deixaremos de colaborar, nós não deixaremos de definir com os partidos espaços de diálogo e espaços de compromisso, porque é isso que o país espera de nós e é isso que o país precisa. Portanto, o CDS não lhe gera anticorpos em termos de uma solução de governo? Não, pelo contrário. Nós estabeleceremos compromissos e diálogo com os dois partidos que subscreveram aquilo que é o programa da Troika, com o qual o país está comprometido. Mas gostaria de lhe dizer uma outra coisa. É que, da parte do Partido Socialista, os portugueses não esperarão uma atitude de quem põe como condição para o diálogo e para o compromisso a escolha dos líderes dos outros partidos. Pela minha parte, eu mantenho-me fiel àquilo que é um princípio democrático que nunca foi ultrapassado. É que cada partido escolhe o seu líder. E é por isso que não compreendo a atitude que já foi expressa pelo CDS, lamento dizê-lo, pelo PSD e até agora pelo Bloco de Esquerda, insistindo em não escolherem apenas os seus líderes, como quererem também impor ao Partido Socialista a escolha de um líder que permita esse diálogo. Quem está agora frente a frente consigo é, neste caso, mas isso não pode acontecer, porque isso é violar uma regra democrática com a qual temos vivido muito bem ao longo destes últimos anos. Paulo Portas, à luz desta sondagem, como é que vai ficar o país e qual é a posição do CDS no caso do Partido Socialista ganhar as eleições? O CDS vai ou não com o Partido Socialista para o governo? Muito boa noite, em primeiro lugar. Relativamente a sondagens, gostava apenas de lembrar que é nas urnas que se contou os votos. Se as sondagens, ou por outra, se até as sondagens já começam a perceber que o CDS é o fator novo nestas eleições e que pode constituir uma esperança para muita gente que a não tem, neste momento. Que houve muita gente que votou PS em 2009, mas considera que não pode absolver a responsabilidade pela dívida pública e pela sua consequência. E que houve gente que votou em 2009 PSD, mas que não está convencida nem se sente confiante. E eu acho que o voto no CDS é merecido, vem do trabalho, vem da coerência, vem de uma atitude de responsabilidade e vem de uma equipa. Mas responda à minha pergunta. Isto quanto às sondagens, ok? Muito bem. Quanto à segunda pergunta, como há pedaço o candidato José Sócrates, que é como aqui está, neste momento, referiu, eu acho que o que aconteceu em 2009 não foi uma atitude de abertura do Partido Socialista perante os outros partidos, porque quem convida todos os partidos ao mesmo tempo para o governo é porque não está à espera que nenhum aceite, mas essa é uma discussão pouco relevante porque nos reconduz ao passado, o que interessa é o futuro. E também quero dizer com clareza que eu mantenho com coerência aquilo que fui dizendo ao longo do tempo. Eu disse ao Primeiro-Ministro, pedi-lhe há um ano para sair. E vi ao país aproximar-se de um precipício que poderia terminar numa situação de protetorado, que é aquela onde transitoriamente, neste momento, Portugal se encontra, e a nossa única obsessão deve ser encontrar um caminho seguro para que esta tenha sido a última Paulo Portas, mas responda objetivamente à minha pergunta. Em função de há um ano ter dito no debate do Estado da Nação que José Sócrates devia sair, o que é que agora tenciona fazer? Judite Sousa, deixe-me apenas explicar isto. Nesta eleição, há uma avaliação de responsabilidade que tem que ser feita. A dívida pública passou de
atingiu 170 mil milhões de euros. E quando o candidato José Sócrates chegou, ela era de 84 mil milhões de euros. Os juros da dívida já custam ao país mais do que investimos em educação. Estamos na segunda recessão em 2 anos. Mas nós já lá vamos à situação financeira e económica do país. Mas é para lhe explicar a excepcionalidade da situação em que nos encontramos. Mas responda objetivamente à minha pergunta. E eu estou-lhe por isso mesmo a responder uma coisa que é muito simples. Eu vou reformular a pergunta. Não me parece, a mim, que se devam colocar os 78 mil milhões de euros que a ajuda externa dá a Portugal para sairmos de uma situação em que não tínhamos dinheiro para fazer pagamentos daqui a umas semanas, nas mãos daquele que eu considero que é o político responsável pelo Estado onde chegamos. José Sócrates. Bom, eu quero lhe dizer ao Dr. Paulo Portas, eu tenho ouvido essas tiradas demagógicas que o Sr. Deputado tem feito a propósito da dívida. Mas quero-lhe responder agora, porque estou à sua frente. A dívida portuguesa subiu 38%. É verdade, desde 2007 até 2010. Mas a verdade também é que todas as dívidas dos países desenvolvidos subiram. Subiu 58% no Reino Unido, subiu 60% em Espanha, subiu 53% nos Estados Unidos, subiu em média na União Europeia 34% e até subiu 200% na Irlanda. Por isso, Sr. Deputado, olhar para a dívida portuguesa, desenquadrando-a daquilo que é a grave crise internacional, a mais grave crise dos últimos 80 anos que estamos a viver, não é sério do ponto de vista da análise económica. E por outro lado, Sr. Deputado, o facto do Sr. Deputado pretender atribuir uma responsabilidade a qualquer governo europeu, a qualquer Estado europeu, também não é sério. Porque esta crise começou por mau funcionamento dos mercados, não por mau funcionamento de nenhum Estado, nem de nenhum governo. Pelo contrário, foram os Estados e os governos que se endividaram mais, é certo, mas para responder às necessidades das suas economias, para apoiar as famílias, para apoiar as empresas e para apoiar até os mercados financeiros. Mas o engenheiro José Sócrates não reconhece erros na sua governação que dura há 6 anos. Por isso é que lhe digo, deixe-me só acabar, por isso é que eu lhe digo, Sr. Deputado, que isso é virar a história do avesso. Pretender que os responsáveis são os Estados e não os mercados que se comportaram com a ganância, com a irresponsabilidade e até com os comportamentos criminosos de 2007 é pretender transformar aqueles que fizeram a crise naqueles que agora vão beneficiar dessa crise. Não reconhece erros na sua governação que dura há 6 anos? Desculpe. O que eu acho é que nestes últimos 3 anos o país enfrenta, tal como todos os países desenvolvidos, uma séria crise internacional gravíssima. E o Governo tem feito o seu melhor para lhe responder. Certamente que quem age pode vir a cometer erros. Mas o Governo não pode ser acusado de não ter feito o seu melhor em 2009. E tivemos em 2009 uma recessão que foi inferior às restantes economias europeias. E tivemos em 2010 que fizeram um esforço para responder à crise das dívidas soberanas. Mas agora digo-lhe uma coisa. O Dr. Paulo Portas só fala da crise da dívida. Perguntemos ao Dr. Paulo Portas, então, afinal de contas, o que é que o senhor propôs neste último ano e meio para fazer face à dívida? Paulo Portas quer responder? Nunca apresentou uma proposta para isso. Pelo contrário, sempre se opôs a todas as medidas para fazer face à redução do déficit e da dívida. O senhor é bem-vindo, naturalmente, a essa Paulo Portas quer responder? Mas é a primeira vez que acompanha, porque votou contra o orçamento, votou contra o PEC, votou contra todas as medidas. José Sócrates, já que dirigiu diretamente uma pergunta ao Paulo Portas, vamos deixar responder. Faz bem em lembrar, porque o momento crítico e o momento que os portugueses avaliam para saber a envergadura de cada qual é saber, no dia em que o seu Ministro das Finanças comunicou ao país que não havia dinheiro para pagar salários, nem para pagar pensões daqui a umas semanas, como é que cada qual se comporta. Eu não o interrompi, peço-lhe que me respeite. Como é que cada qual se comporta? Eu podia ter ficado, como diz o povo, nas minhas tamanquinhas, não ter feito nada. Mas eu entendi que devia ir conversar com aqueles que podem ajudar Portugal num momento em que daqui a 4 semanas nós não tínhamos dinheiro nem para honrar compromissos do Estado, ou seja, era uma declaração de insolvência, nem para, porventura, garantir que os depósitos, os salários, os empréstimos, as poupanças, os aforros das pessoas estavam seguras. E, portanto, eu vejo por aí forças políticas que dizem, que falam muito em nome dos trabalhadores, mas eu gostava de saber o que é que aconteceria aos trabalhadores se houvesse uma ruptura no sistema bancário. Não eram os banqueiros que perderiam, eram as pessoas que tinham as suas poupanças, os seus salários, as suas reformas nos bancos. Mas tem que me permitir a refutação das 2 teses essenciais do candidato José Sócrates na função de Primeiro-Ministro relativamente à origem do problema da dívida. Diz o candidato José Sócrates, a dívida portuguesa, mas as outras subiram todas.
A nossa subiu porque as outras subiram todas. Não é porque... Eu quero mostrar-lhe um pequeno gráfico, senhor candidato José Sócrates. De difícil leitura? Não, é difícil de leitura, mas tem uma coisa muito clara. A dívida pública portuguesa subiu nestes 6 anos mais de 30 pontos. Agora vejam as dos outros países. Não. A Espanha subiu 17. A França, 15. A Alemanha, 15. A Itália, 13. A Eslovénia, 11. A Holanda, 10. A Áustria, 8. A Finlândia, 6. A República Checa, a Polónia, 6,3. Por aí fora, por aí fora. O que é que isto quer dizer? Permita-me. O que é que isto quer dizer? Que o Primeiro-Ministro devia ter percebido, em funções, que era extremamente perigoso estar a agravar a dívida pública portuguesa, porque grande parte da nossa dívida estava no exterior, não havia poupança interna suficiente e porque a nossa economia não estava a crescer falemos do presente e do futuro. Mas não é verdade, dito isto, que é a demonstração de que... Peço-lhe que conclua para eu poder dirigir uma pergunta a José Sócrates. Não é verdade. O candidato José Sócrates pode dizer que discorda das minhas propostas. O que não pode dizer é que eu não tenha feito propostas. Falemos do presente e do futuro. Falemos do presente e do futuro. José Sócrates... Peço desculpa, mas foi-me feita uma acusação. Já teve a oportunidade de responder. Já teve a oportunidade de responder. Paulo Portas, neste momento temos o programa da Troika que vai condicionar, o governo do país nos próximos anos. Desconhece que o CDS propôs que fosse feita a reavaliação enquanto era tempo das parcerias público-privadas, que são uma parte significativa da nossa dívida, a suspensão, não por razões ideológicas, mas por impossibilidade de financiamento dos grandes projetos e a aposta naquilo que nos pode desendividar, que é produzir mais, exportar mais... Teremos a oportunidade de conferir esses aspectos ao longo do debate. José Sócrates, depois de ter dito que não governava com o FMI, como é que agora quer convencer os portugueses de que é o melhor primeiro-ministro para governar com o programa do FMI? Toda a gente percebeu o que eu quis dizer quando disse isso. O que eu quis dizer foi que há um ano que luto intensamente para que nós não tivéssemos nenhum pedido de ajuda externa. Há um ano que aviso o país que a ajuda externa era nociva para o país, em termos de reputação e em termos de consequências para a nossa economia e para a nossa sociedade. E dei o meu melhor para que isso não acontecesse. A Troika disse que se ao contrário de muitos, feito mais cedo, enquanto muitos aqui, deixe-me utilizar o meu tempo, por favor.